Olá pessoal, você gostaria de saber, de desvendar os mistérios da física quântica? Que diabos é essa física quântica? Quer saber? Assista o vídeo! Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor de física Anderson Lupo Nunes e este aqui é o canal Cientistas Legais. Hoje estamos inaugurando uma nova playlist, a playlist Papo Cabeça. E nessa playlist Papo Cabeça vamos começar com um assunto muito intrigante, muito interessante e que muita gente fala muita bobagem sobre esse assunto, que é física quântica. Começar logo da teoria mais importante do século XX, que revolucionou toda a ciência, tecnologia e a filosofia da ciência, tudo mais. Tudo foi posto de ponta cabeça, de pernas para o ar, por causa do surgimento da física quântica. Teoria que fez Albert Einstein arrancar os cabelos. Não, isso não é possível, é muito absurdo. Vamos ver um pouco da teoria quântica, uma introdução bem básica, bem simples, e vamos tentar decifrar os mistérios da física quântica. Fique conosco. O surgimento da física quântica deve-se ao trabalho de Max Planck. Ele determinou uma solução para o intrigante problema da radiação de corpo negro a partir da ideia da quantização de energia. O que é quantização? O que é quântico? Quântico, a palavra quântico, quantização, vem de quantidade. Então, Planck estabeleceu que a energia existia em pacotinhos finitos, quantidades finitas de energia. Não existia um contínuo de energia, e sim a energia em pacotinhos, em pedacinhos de energia, definidos pela constante que mais tarde ficou conhecida como constante de Planck. O próprio Planck não acreditou muito nessa ideia estranha de quantização de energia, energia em pacotinhos e quantidades de energia. Ele achava que era uma solução, mas que depois, com o tempo, poderia vir uma solução melhor. Foi o jovem funcionário do escritório de patentes Albert Einstein que, em 1905, pegou a ideia de Planck para quantização de energia e aplicou no problema do efeito fotoelétrico, que não tem nada a ver com radiação de corpo negro, é um problema da corrente elétrica num material, passando num metal. Então ele resolveu um outro problema muito intrigante na física, que era o efeito fotoelétrico. E ele chamou esses pacotinhos, essas quantidades de energia, ele deu um nome a elas, chamou de fótons. Por causa desse trabalho, Albert Einstein ganhou o seu primeiro e único prêmio Nobel. Assim, a física quântica é a teoria científica que trata do chamado microcosmos, ou seja, partículas muito pequenas, coisas infinitesimais. Elétrons, prótons, nêutrons, pequenas moléculas, tudo isso é o reino quântico, o reino da física quântica. Quando eu falo de um fóton de energia, como a gente acabou de explicar, esse fóton é uma quantidade muito pequena de energia, quantidade mínima possível de existir. E a matéria, a energia são quantizadas, existem quantidades finitas limitadas. Esse é o ponto. Vários outros experimentos determinaram propriedades da luz, que é formada por fótons, propriedades que eu posso chamar de corpusculares, propriedades de partícula. E muitos experimentos de interferência e etc., feitos há muito tempo antes, mostravam a luz com comportamento de onda. Então foi Louis de Broglie que propôs que a matéria, as partículas elementares, elétrons, nêutrons, prótons, não só os fótons, tinham um comportamento tanto de onda quanto de partícula. Daí, ele estabeleceu o que chamou de dualidade onda-partícula,
Vamos entender melhor esse processo a partir do experimento de Young aplicado primeiramente a partículas clássicas, como balas de uma metralhadora. Agora, vamos observar o seguinte: a partir desse experimento da dupla fenda, experimento de Young, nós temos o seguinte: partículas passando pelas fendas vão ter um comportamento de partículas. Sempre vão ter um comportamento de partículas, independente do detector que eu coloque ali e do que eu faça, da forma como eu rearranjo o meu experimento. Então, independente do que eu for querer observar no experimento, dos sensores, dos detectores que eu coloco, uma partícula clássica ou passa por uma fenda ou passa pela outra fenda. Então, cada partícula passa por uma das fendas. E como você tem uma grande quantidade de partículas, você tem a probabilidade das partículas estarem nessa região, a probabilidade das partículas estarem nessa região. Você soma-se essas probabilidades e tem a figura, o gráfico da probabilidade de encontrar partículas nessas regiões. Reparem que a posição central é mais proeminente, por quê? Porque as probabilidades se somam. Então, partículas vindas do orifício A e partículas vindas do orifício B, ambas têm probabilidade de cair no meio, uma certa probabilidade de cair no meio. Essas probabilidades se somam. Agora, a partícula A, a probabilidade maior é de cair na região em frente o buraco, a fenda A. E a partícula oriunda da fenda B, a probabilidade maior é de cair de frente para a fenda B. E probabilidade menor de cair no centro. Mas essa probabilidade menor, tanto das partículas que entram pelo orifício A, quanto pelas partículas que entram pelo orifício B, essas probabilidades se somam e, somando-se as probabilidades, a maior probabilidade é de cair no centro. Então você tem essa figura que estamos vendo aí. Milhares e milhares de tiros repetidos, você vai ter essa probabilidade. Você vai medir, contar direitinho onde as balas da metralhadora caíram e você vai ter essa probabilidade em partículas clássicas. Agora vamos considerar ondas clássicas, como gotas sequenciais no centro de uma bacia com água. Aí você vai ver que essas gotas passam pelos dois anteparos, as duas fendas e chegam no detector. Assim, com uma onda clássica, você tem as figuras de interferência, né? Você tem regiões onde tem maior probabilidade da onda chegar e onde tem menor probabilidade da onda chegar, onde teve interferência destrutiva. Então você tem essa figura muito diferente da figura anterior das partículas clássicas, onde você tem igualmente a posição central com maior probabilidade das ondas chegarem, mas você tem vales e cumes, ou seja, comportamento ondulatório. Você tem regiões onde as ondas não chegam e regiões onde as ondas chegam. Aí você tem esse comportamento que estamos vendo aqui, ó, assim, ó. E cada vez o cume da curva menor. Inclusive o vale também vai diminuindo. Então você tem o máximo ali no meio e depois vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Regiões com muito pouca probabilidade da onda, da onda chegar e regiões com muita probabilidade da onda chegar. Onde tem pouca probabilidade da onda chegar, teve interferência destrutiva. Onde tem mais probabilidade, interferência construtiva. Então, esse é o comportamento ondulatório, uma onda clássica. Beleza? Agora, vamos atravessar pelo experimento de Young, dupla fenda, elétrons. Elétrons, podia ser fótons, elétrons, nêutrons, enfim. Partículas quânticas têm todas o mesmo comportamento. O fóton, que é uma partícula de energia sem massa, tem o mesmo comportamento do elétron, que tem massa. Então, as partículas quânticas se comportam todas do mesmo jeito, de acordo com o que nós chamamos de dualidade onda-partícula. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, fazemos um experimento onde
um canhão de elétrons dispara elétrons na nossa dupla fenda. E aí observamos o padrão de interferência igualzinho ao das ondas clássicas. Olha a figura. Mas o cientista ele quer saber mais, então eu coloco na figura que está agora um detector para saber por qual fenda A ou B o elétron passou. Afinal, como é que se formou esse padrão de interferência? Será que o elétron se dividiu em dois e depois juntou? Quero ver agora por qual fenda A ou B o elétron passou. E olha o que acontece, olha na figura. Some o padrão de interferência e se comporta como partícula. Aí você sabe por qual fenda o elétron passou e ele se comporta igualzinho uma partícula clássica, tipo uma bala de metralhadora. Assim, quando nós colocamos o detector para saber por qual fenda o elétron passou, some o padrão de interferência e o resultado é de uma partícula clássica. Quando não colocamos o detector para saber por qual fenda passou, ou seja, não colocamos o detector após o anteparo com a dupla fenda, sem detector nessa região, o comportamento de interferência, o comportamento ondulatório aparece. Então, afinal, esse objeto quântico, é uma onda ou é uma partícula? Porque ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Afinal, o que ele é? Assim, após repetir o experimento, reduzindo a luz do detector para saber por qual fenda passou, mudando a sua frequência de modo a interferir o menos possível no experimento, a gente descobre que nada muda. O comportamento do experimento permanece o mesmo. Não tem um jeito de não interferir nesse experimento, ou da interferência diminuir, ou de algum resultado se modificar. Colocou alguma forma, algum meio de observar por qual fenda o elétron passou, some o padrão de interferência, some a característica ondulatória. Não tem como não interferir. Heisenberg, analisando essa questão, ele formulou o seu princípio da incerteza. Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, é impossível você determinar exatamente a posição e a quantidade de movimento ou momento linear de uma partícula simultaneamente. É impossível. Ele demonstrou isso matematicamente, a partir das equações da mecânica quântica. Então, a natureza coloca um limite. Esse objeto quântico, ele é pequeno demais. Então, você não consegue observar por qual fenda ele passou. Se você não tenta observar, ele se comporta como onda. Se você quer forçar, você quer ver por qual fenda ele passou, ele se comporta como partícula. E o que determina isso daí, segundo Heisenberg, é o colapso da função de onda quântica. Esta é a interpretação do grupo de Copenhague, que inclui Bohr, Heisenberg, Paul Dirac e Wolfgang Pauli. Esses caras aí, geniais, todos eles ganharam o prêmio Nobel, dizem isso. Mas, Anderson, o que eles querem dizer com colapso da função de onda quântica? Então, vamos entrar nesse mérito aí. A função de onda quântica determina uma amplitude de probabilidade. Quando você faz o produto, o quadrado dessa amplitude de probabilidade, você pega uma função de amplitude de probabilidade e multiplica por ela mesma, você obtém como resultado dessa conta a probabilidade de achar a partícula em uma determinada região, em uma determinada posição, num certo instante de tempo. Então você calcula essa probabilidade. Você vai no laboratório e refaz o experimento dezenas, centenas, milhares de vezes. E você vai ter centenas, dezenas, milhares de resultados. Você vai ver que essas probabilidades todas se confirmam com uma exatidão, com uma precisão impressionante. A física quântica, a mecânica quântica é muito precisa. As contas batem certinho.
Você faz as contas da função de onda quântica, vai para o laboratório e reproduz o experimento, e aquelas probabilidades ocorrem quando você reproduz o experimento muitas vezes, é uma coisa probabilística. Quando a gente trabalha com probabilidade, você tem que ter um espaço amostral grande, você tem que repetir muitas vezes, e aí essa probabilidade se confirma. A margem de erro mínima, a precisão impressionante. Então a física abre mão de determinar com exatidão a posição da partícula para determinar com uma precisão absurda a probabilidade de encontrar a partícula nessa posição nesse instante de tempo. Então a gente deixa de lado a física determinista clássica exata e passa a ter uma física probabilística muito precisa, muito boa. A que preço se paga de você ter o colapso da função de onda quântica quando observamos o experimento? Mas, Anderson, peraí, enquanto não foi observado o resultado, você coexistem todas essas probabilidades, certo? Certo. É como no experimento do gato de Schrödinger. Vamos ver o experimento do gato de Schrödinger? Tá, mas quem foi Schrödinger? Schrödinger foi o cara que desenvolveu as equações da mecânica quântica a partir do conceito de equações de onda. Então, as equações de Schrödinger são da chamada mecânica quântica ondulatória. Ele criou equações de onda para a mecânica quântica. Diferentemente de Heisenberg, que nós citamos há pouco, o criador do princípio da incerteza, que ele desenvolveu toda a estrutura matemática da mecânica quântica a partir de matrizes. Então, a mecânica quântica desenvolvida por Heisenberg é chamada mecânica quântica matricial. Depois, num outro artigo, Heisenberg provou matematicamente que a mecânica quântica ondulatória de Schrödinger e a mecânica quântica matricial que ele formulou são completamente equivalentes, são a mesma coisa apresentada de formas diferentes. Esses dois caras são os criadores da mecânica quântica. Voltando à questão do gato de Schrödinger, então Schrödinger desenvolveu um experimento mental, o qual um gato é colocado em uma caixa com um veneno e uma fonte de material radioativo. Existe um dispositivo que, quando o decaimento da fonte ocorre de acordo com uma determinada probabilidade, com uma certa probabilidade, é liberado comida sem veneno e o gato permanece vivo. Mas se o decaimento for de outra forma, cumprindo a outra probabilidade, cai o veneno e o gato come o veneno e morre. Então, os dois estados quânticos possíveis, o gato vivo ou o gato morto, coexistem enquanto a função de onda não colapsa. E a função de onda quântica só colapsa quando eu abro a caixa. No instante que eu abro a caixa, a função de onda colapsa e o gato vai estar vivo ou morto. Quando eu conto isso, meu gatinho aqui fica assustado. Calma, Luke, calma. É só um experimento mental. Nenhum gato foi morto para se chegar a essa conclusão. E aí, que conclusão a gente chega nisso daí? A conclusão que se chega é que, apesar do sucesso da interpretação de Copenhague, ela traz consigo um probleminha. Porque nem todos os eventos quânticos que existem, e alguns você pode perceber que existiram, e você, por lógica, deduz que existiram, que você está vendo uma estrela, você sabe o que levou a estrela a chegar até aquele ponto, com esses conceitos de astronomia, astrofísica. Então, quando você observa uma estrela pela primeira vez num telescópio superpotente, encontrei uma nova estrela numa parte muito distante da galáxia, essa estrela não estava catalogada, você descobre uma nova estrela pela primeira vez, você deduz que houve vários eventos quânticos até chegar àquela observação ali. Mas você observou? Não. O que você está observando é uma estrela, por exemplo, a 1000 anos-luz. Ou seja, está vendo aquela luz que ela está emitindo na sua direção
Lembrando que a estrela ela vai estar emitindo luz, energia em todas as direções, de modo isotrópico, né? E o que você vê é o que está vindo na direção do seu ponto de observação. O que está indo na direção de lá, você a princípio não está vendo. Você pode deduzir que é a mesma coisa, mas você não observou. Será que a função de onda quântica dessa parte da estrela colapsou quando você observou a outra parte? Será que uma parte da estrela colapsou, outra não? Será que as coisas existem independente de nós observarmos e medirmos? Qual é o conceito de realidade? Realidade é apenas tudo que observamos, medimos, percebemos pelos nossos sentidos e instrumentos de medição? O que não foi observado nem medido ainda, será que não existe? Ou existe de forma virtual, quântica, como um mundo de possibilidades, de probabilidades? E aí? Esse tipo de pergunta os físicos não querem responder. Olha, a grande resposta que você encontra é essa aqui, olha só. Esse tipo de questão, esquece. Senta aí e calcula. Você vai ver que funciona. O resto esquece. Ponto. Mas são questões pertinentes. Afinal de contas, retomando a questão, a realidade existe de que jeito? Em tudo aquilo que não foi observado e que a função de onda, por conta de não ter sido colapsado, provavelmente não colapsou. Ou será que existe algum observador cósmico que faz todas as funções de ondas colapsarem? Esse tipo de questão é difícil, não se chega a uma solução. Dá margem a um entendimento de algo metafísico, místico, algo que beira a metafísica. Mas, lembrando, a física quântica não comprova cientificamente essas deduções. Quando você escuta alguém vindo com um papo assim, é cura quântica, esse anelzinho é cura quântica, não sei o quê, não acredite, não tem nada de comprovação científica de que o teu pensamento vai interferir na matéria. Mas pode. É uma possibilidade. Mas a gente não tem como confirmar isso. O que a gente tem como confirmar é que quando se faz um experimento no laboratório e se tenta observar um aspecto do mundo quântico, esse aspecto aparece. Quando se faz o experimento para observar o outro aspecto aparece. Então existe uma dualidade onda-partícula. Se tem um mecanismo por detrás disso, não se encontrou, não se comprovou. Então, por enquanto, o que temos é a interpretação de Copenhague, baseada no princípio da incerteza de Heisenberg. É isso, você não consegue medir tudo ao mesmo tempo. Você não consegue medir o tempo nem a energia simultaneamente. Você tem alguma informação sobre o tempo, alguma informação de energia, você calcula a probabilidade de achar a partícula naquele instante, uma determinada posição. É isso que é possível obter. É um limite, é um limiar da natureza. Por que ele existe? O que significa exatamente esse colapso da função de onda quântica? Que aquelas possibilidades convergem para um resultado único? Existe uma consciência que determina esse colapso da função de onda quântica? Ou são os instrumentos de medida, os fótons, a luz, etc., que provocam o colapso da função de onda quântica? Não se sabe. O que parece ser é simplesmente isso. Ou existe um colapso da função de onda quântica quando realizamos o experimento e o resultado é modificado por conta dessa observação ser desse jeito ou daquele jeito. Ponto. É isso que se sabe e ficamos com essa resposta. Poxa, mas eu não estou satisfeito. E as coisas que a gente não está observando? Fazer o quê? É o que a gente pode dizer. De acordo com a ciência é isso, tá bom? Mas isso abre margem a pensar que existe Deus que está observando as coisas e por isso que elas funções de ondas colapsam. É uma possibilidade? É. Dá para comprovar? Óbvio que não. Óbvio que não. Tá bom?
Então, essa lacuna no entendimento, na interpretação de Copenhague, e que é, digamos assim, protegida pelo princípio da incerteza de Heisenberg, persiste. Tá bom? Isso daí não há como negar. Alternativas a essa interpretação de Copenhague existem? Existem. Existem várias alternativas. Tem a mecânica quântica de Bohm de Broglie, tem a teoria dos muitos mundos. Várias possibilidades existem, inclusive teorias de unificação, supercordas, teoria de supersimetria, um monte de ideias tem para tentar escapar dessa questão da interpretação de Copenhague e explicar a natureza de uma outra forma, sem cair nesse paradoxo estranho na interpretação de Copenhague em relação ao colapso da função de onda quântica. Essas realidades virtuais parece que a gente está falando de um universo separado do nosso, algo meio estranho, que realidades virtuais que depois colapsam no mundo mensurável. Então a medição faz com que a função de onda se torne real. Beleza? Um detalhe importante, a função de onda quântica ela é uma função complexa, um número complexo, que existe aquele... Número complexo, para quem não lembra, não sabe, é onde tem a raiz de -1, raiz quadrada de -1, que é um número que não existe, é um número imaginário. Então a função de onda quântica envolve esses números imaginários. Olha só que interessante. Então, quando você faz o quadrado da função de onda quântica e encontra a partir daí a probabilidade é sempre um número real, porque o quadrado desses números imaginários vão dar um número real, que é mensurável. Aí você mede a probabilidade. Mas para escapar dessa questão da probabilidade, essas teorias que eu citei, teoria dos muitos mundos, por exemplo, coloca uma outra questão, quer dizer, você escapa dessa coisa probabilística que é estranha, que Einstein detestava isso, você escapa desse ponto, mas surge uma coisa igualmente bizarra, que é o multiverso. Então, a teoria dos muitos mundos pressupõe a existência de universos paralelos. Poxa, eu queria saber mais sobre isso, mas por hora não dá. No próximo vídeo aqui, nessa playlist Papo Cabeça, nós vamos falar sobre multiversos e os tipos de multiversos que existem na física. Aguardo vocês lá no próximo vídeo. Por enquanto, segue aqui em cima a playlist Papo Cabeça. À medida que você for assistindo esse vídeo, se já tiver mais conteúdos na playlist, você vem aqui e você vai achar os conteúdos. Você pode visitar o canal Cientistas Legais e, se gostou dessa explicação, se inscreva para ajudar no trabalho de divulgação científica. Valeu? Ciência agradece. É o que tínhamos por hoje. Tchau, um abraço a todos.